Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre a natureza dos seres espirituais. Quem são os arcanjos? Quem são os anjos? Quem são os príncipes? Enfim, quem são as potestades? Todas essas classes de seres, ainda mais mestres ascensos, espíritos iluminados, espíritos de luz, todos esses seres que têm classificações diferentes em diversos sistemas filosóficos. Nós vamos tentar condensar tudo isso para vocês poderem entender e é logo depois da vinheta. Fique comigo aí. Bom pessoal, para simplificar, porque o ser humano ele entende melhor quando ele vê alguma coisa. Você vai falar de alguma coisa muito abstrata, é muito difícil de você entender, né, sem que a gente coloque um gráfico, de repente faça alguma coisa que um esquema para você poder captar melhor e perceber como que é a classificação desses seres em relação ao universo e em relação a nós, tá? Então vamos lá, confira aí no gráfico. Bom, vocês estão vendo aí uma espécie de triângulo, uma pirâmide, na verdade, onde a gente pôde classificar melhor aí cada tipo de seres para vocês entenderem, tá? Então, primeiramente, vamos partir lá de cima do poder criador, tá? No topo da pirâmide, e as emanações do poder criador na primeira ordem. Na primeira ordem, nós temos aí os serafins, os querubins e os tronos, que são seres responsáveis pelo ordenamento universal, tá? Então, nós consideramos seres de elevada estirpe espiritual, espíritos de natureza elevadíssima, tá? Na segunda ordem, vocês estão vendo as dominações, as virtudes e os poderes, que são os espíritos planetários, tá? Então, nós vamos falar sobre tudo isso. E na terceira, vocês estão vendo os príncipes, os arcanjos e os anjos, tá? Logo em seguida, vocês estão vendo os deuses maiores, depois os deuses menores, mestres ascensos, espíritos iluminados, agora a gente cai aqui para o lado direito, espíritos de luz, tá? Então são seres de luz, tá certo? Então essa é a primeira coisa que a gente está levando em consideração. Agora anote é o seguinte, eu classifiquei o lado direito e o lado esquerdo como se fosse alguém olhando para você, tá? Então esta pirâmide seria uma pessoa que representa, na verdade, todas as influências que recebe de todas as entidades. Então o lado direito está no lado oposto de quem olha para frente, o lado esquerdo, da mesma maneira o lado esquerdo, tá certo? Então aí vocês estão vendo do lado esquerdo, que nós não vamos falar desse vídeo, sobre os guardiões, né, que são Exus, Quiumbas, espíritos de pessoas falecidas, né, demônios, arquidemônios, que isso aí está para o próximo vídeo. E no centro dessa pirâmide estamos nós, tá, que recebemos a carga, né, da influência de todos esses seres, certo? Então agora nós vamos começar aí com o estudo falando primeiramente da primeira ordem. Quem são os serafins, os querubins e os tronos? Então vamos lá. Os querubins, os serafins e os tronos, eles cuidam do ordenamento universal. Existem leis universais, essas leis são emanações do poder criador, na qual esses seres se incumbem de fazerem ser cumpridas. Quer dizer, do caos sempre vai se estabelecer a ordem. Então eles cumprem esse papel do ordenamento sobre o caos. Tudo que é emanação do poder criador representa vida, amor, tá? E representa principalmente criação, representa o quê? A externar o poder criador para todos nós. Nós somos emanações desse poder criador, tá certo? Então vida, amor, liberdade, tá? Evolução, tudo aquilo que representa positividade, crescimento e, enfim, são essas emanações. E as leis universais são exatamente essas leis que nos regem, tá? E quando você infringe qualquer papel
em que você se excede dentro dessas leis, o que acontece? Você automaticamente vai ter que resgatar um karma, né, sobre tudo isso daí. Então você se excedeu, né, o balanço do pêndulo que vai é o balanço do pêndulo que volta. Então automaticamente esse excesso que você cometeu, você vai ter que pagar por isso, né, como uma forma de aprendizado. Mas isto não é uma imposição de nenhum ser, é porque nós temos polaridades, e essas polaridades nós atraímos para nós aquilo que exatamente nós estamos emanando. Os nossos atos também atraem emanações, tá? Se temos atos positivos em relação ao universo, nós vamos ter então retorno. Mas hoje nós não vamos falar de karma, vamos continuar falando desses seres. Nos seres de segunda ordem você tem as dominações, as virtudes e os poderes. As dominações são exatamente o exercício do poder criador sobre tudo que existe. As virtudes, exatamente mais uma emanação do poder criador como fórmula evolutiva. Então tudo aquilo que é benéfico, tudo aquilo que traz evolução, sentido evolutivo da palavra, criação, vida, etc. Tá? E os poderes, que na verdade são o quê? A distribuição das funções para todos os seres responsáveis pela criação dos mundos, tá certo? Então vamos lá, vamos continuando aí. Na terceira ordem, os príncipes, arcanjos e anjos, eles são responsáveis diretamente com a humanidade, ou seja, eles estão, enquanto na verdade os poderes e as virtudes estão mais ligadas com os seres planetários, né, com todo o sistema planetário, os príncipes, os arcanjos e os anjos já estão voltados exatamente para questões da humanidade. Os príncipes, eles vão procurar iluminar a mente dos monarcas, daqueles que comandam a vida no planeta Terra, os dirigentes do planeta Terra, tá? E os arcanjos e os anjos estarão mais ligados com a responsabilidade de manter o ordenamento sobre o caos aqui no planeta Terra. Então eles estão sempre dispostos a nos ajudar, desde que nós estejamos ligados com as suas virtudes. Veja bem, as virtudes são um papel muito importante no contato com os anjos. Não adianta uma pessoa que ela é cheia de vícios, né, uma pessoa que não tem o controle sobre o seu ego inferior, ela querer um contato com o arcanjo. Primeiro ela precisa fazer uma reforma interior, ela precisa melhorar como pessoa, para ela chegar, digamos assim, ao nível estrutural de poder atrair esses seres para a sua vida. É uma questão muito óbvia, porque se você está em baixa densidade energética, você só vai atrair o outro lado para a sua vida. Então você tem que trabalhar isso dentro de você, certo? Então o papel desses arcanjos e dos anjos está intimamente ligados por nós. Tem inúmeros casos na humanidade, relatos de contatos de seres humanos com os anjos, com os arcanjos, né? E na verdade sempre num sentido benéfico, de iluminação, de ajuda, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a humanidade ela progrida, para que ela evolua, tá? Sempre que há algum tipo de catástrofe, guerras, alguma coisa que a humanidade faz, né, que pode gerar um grande problema, os arcanjos então e os anjos eles trabalham com muita intensidade, os príncipes também, iluminando a mente dos dirigentes para que a ordem possa se restabelecer sobre o caos o mais rápido possível, tá certo? Então vamos lá. Deuses maiores. Quem são os deuses maiores? Deuses maiores são a emanação do poder criador, tá? Que estão alinhados exatamente com o pensamento humano. Então a gente pode dizer que os deuses, eles são criações mentais do poder criador, juntamente com criações mentais da devoção do ser humano. Tá? Então eles têm um papel muito importante, estão intimamente ligados a nós, estão intimamente ligados ao planeta e tudo que se refere a nós especificamente. Então eles têm um papel muito, muito importante, porque eles vão ajudar na organização do planeta. No quê? No que tange a parte estrutural dos elementos, dos elementais,
dos diversos seres que estão alinhados com o nosso planeta. Os deuses maiores, eles têm então uma visão muito mais ampla e uma preocupação muito maior, né, que são chamados eles então de Pitris lunares, que são as mães lunares, e Pitris solares, que são os pais solares. Então são os deuses solares, as deusas lunares, né, o masculino e o feminino, para encarregar de manter o equilíbrio nas polaridades, o equilíbrio entre masculino e feminino, para que a humanidade possa progredir. E é claro, para que a humanidade ela evolua cada vez mais. Então eles vão sempre estar alinhados com isso, vão estar emanando energia para que o ser humano ele possa evoluir cada vez mais, não só tecnologicamente, como espiritualmente, que ele possa se encontrar na sua natureza e, entendendo a sua natureza, ele possa entender o papel dele em relação ao universo. Tá? Então os deuses eles têm uma íntima ligação com outros planetas, com outras vidas, e esses deuses maiores estão conectados com os planetas do nosso sistema solar. Tá? Eles estão intimamente ligados com os nossos planetas, por quê? Porque cada planeta ele tem uma energia, ele tem uma influência sobre nós. Então eles têm essa responsabilidade de gerir essas influências, assim como os espíritos planetários, né, que habitam cada um no seu planeta, é claro que em outros níveis de frequência vibratória, porque todos os planetas eles têm vida e vida abundante, mas não vida como nós conhecemos, está num outro plano dimensional, tá certo? Então eles têm essa carga, digamos assim, de trabalhos e afazeres para cuidar de tudo isso que se refere principalmente à manifestação na Terra, tá? Então essa é a preocupação dos deuses maiores. Já os deuses menores, eles têm um outro tipo de preocupação, que é manter o equilíbrio exatamente dos elementos. Basta dizer que os deuses menores têm o deus da água, o deus do vento, o deus do trovão, né? O deus da terra, da fertilidade, do amor, enfim. Todos esses deuses, eles são deuses menores e eles se encarregam, então, de manter o equilíbrio dessas ações e principalmente o equilíbrio nas ações do pensamento humano. Né? Eles têm uma preocupação muito grande de que tudo esteja em harmonia com os deuses maiores e, consequentemente, com o ordenamento do poder criador. Tá? Então eles têm uma função muito específica e muito próxima ao ser humano, para gerir exatamente a mente do ser humano, porque nós estamos também conectados com tudo isso que existe. Dentro de nós está o universo. O universo, nós somos parte integrante disso, e todos esses seres, digamos assim, estão conectados conosco de uma certa maneira. Há uma conexão plena. Você não está desconectado com o poder criador, como você também não está desconectado com todas essas classes de seres. Por exemplo, se você fala da grande mãe terra, Gaia, por exemplo, nós estamos intimamente conectados, né, com a mãe terra. Por quê? Porque nós vivemos no planeta Terra. Então nós recebemos todas as influências dessa mãe, né, toda a sua sabedoria para poder manter e organizar a vida aqui na Terra, para que não se extingua. Claro que isso é uma luta, né, constante, mas o ser humano ele sempre está tendo mudanças, pensamento ecológico e tudo mais. É sempre uma luta, né? Por quê? Quando a gente desequilibra, quando há desequilíbrios muito grandes na humanidade, ocorrem então determinadas catástrofes, que são algumas limpezinhas aí que ocorrem, né, para poder alinhar de novo o pensamento humano. É uma forma kármica, vamos dizer assim, de que através desses problemas que o ser humano enfrenta, ele possa ter gestos de humanidade, de ajuda solidária, enfim, de tudo isso. Então, uma coisa é consequência da outra, tá? Junto com isso, e logo abaixo deles, então nós temos mais uma classe de seres, mestres ascensos. Os mestres ascensos não são só aqueles mestres que você já ouviu falar, Ovena, São Germain, enfim, não são só esses não. Os mestres ascensos são vários, são seres que conseguiram vencer o karma, né, mas que estão aqui com uma responsabilidade com o planeta Terra. Então eles dirigem diversos aspectos também do ser humano,
estão intimamente ligados aos deuses, às divindades, tá? E se encarregam também de um papel de estar ainda mais próximos dos seres humanos, porque eles são seres humanos, são parte integrante dos seres humanos. E para eles a coisa mais importante que existe é arrastar a humanidade junto para que ela possa evoluir, que ela possa transcender o karma e assim passar por uma nova fase de existência. E é isso que a gente pretende, né? Essa evolução, quando nós vamos então assumir uma postura diante, né, da quarta dimensão. E é isso que vai acontecer com a humanidade evoluindo. Então nós temos toda essa preocupação e os mestres ascensos estão aí para ajudar em toda essa transição. Tá? Depois disso, nós temos os espíritos iluminados. Os espíritos iluminados são aqueles que deram o salto quântico. Eles não estão ainda livres dos agentes kármicos, ainda tem coisas aí para resgatar do passado, mas eles conseguiram vencer os egos inferiores. Então atingiram a iluminação. E por atingir a iluminação são esses que a gente conhece aí, Jesus, Buda, Krishna, enfim, todos esses seres que passam por aqui e deixam uma mensagem de paz, de esperança, né, de harmonia, enfim, de cooperação mútua, de amor ao próximo, tudo isso aí. Então são seres iluminados, tá? São os iluminados. Abaixo deles estão os espíritos de luz. Quem são os espíritos de luz? São aqueles que não são mais trevosos, eles não têm mais o cascorão da energia negativa densa, eles não recebem mais influência nenhuma das trevas. Também estão num domínio pleno das condições de ego inferior, mas ainda tem um processo evolutivo pela frente, tem muito que aprender ainda e recebem todas as influências possíveis, né, níveis de sabedoria dos mestres ascensos, dos espíritos iluminados e transferem aquilo que eles podem para o conhecimento humano, né, através de inspirações, através da mediunidade, de diversas maneiras. Para quê? Para que a humanidade possa ter uma base, uma referência para poder seguir em frente, para poder evoluir. Então vocês estão vendo que quanto mais distante os seres estão de nós, há uma certa complexidade no entendimento desses seres. Mas quanto mais próximos eles estão de nós, mais fácil nós os entendemos. Tá? Vocês estão vendo aí no desenho, né? Aí vocês estão vendo que nós estamos no meio aí desse triângulo, recebendo influência de um lado e de outro. Tá? Mas hoje o assunto é esse aí que eu tenho para dizer. No próximo vídeo nós vamos falar então sobre as naturezas dos espíritos inferiores, tá certo? Muito bem, agradeço então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, e se gostarem, para a gente dar continuidade, deixa o seu like aí, compartilhem, é muito importante, assine o nosso canal para quem não assinou, não custa nada, clica aí, clica na sinetinha, tá? Torne-se membro do canal para garantir a sua assinatura, para que o algoritmo do YouTube não te exclua de uma hora para outra, porque de vez em quando acontece aí, por isso é importante você estar sempre verificando. Né? E torne-se membro da nossa Irmandade, vem estudar conosco, o que você acha? Tá? Receber estudos toda semana, fazer lives, enfim, nós vamos discutir todas essas coisas bonitas aí que nós estamos falando, só que com muito mais profundidade. O que vocês acham disso? Tá certo então, pessoal? É isso aí. Por hoje é só, um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Tchau!